Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e por fim compartilhe, como eu sempre peço, né? Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Não se esqueça também de já preparar o seu copo com água, para que no final desta mensagem a gente possa orar. Eu sempre vou estar repetindo isso. O poder não está no copo com a água. Isso aqui é só uma representatividade. Isso aqui é um símbolo. Porque quando você beber, você se lembre do poder da palavra. É a palavra que pode, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra. E quando você estiver bebendo, você vai dizer: a palavra do meu Deus, que foi ministrada ao meu coração, é ela, que vai trazer para mim a resposta que eu preciso. Este copo aqui, com água, no caso o seu aí, na sua mão, é só para que você entenda. Assim como na Santa Ceia, todas as vezes que eu bebo e como, bebo do sangue, como da parte, do corpo de Cristo, eu estou ali me lembrando daquilo que Ele fez por mim. Assim também, você se lembrará do que Deus falou ao seu coração nessa mensagem. Vamos lá então? Tema da mensagem de hoje: o que Judas deveria ter feito depois que traiu. O que Judas deveria ter feito depois que ele traiu. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 13, o verso de número 21 diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio, ou seja, no peito de Cristo. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ou de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é que vai te trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Meus irmãos, o que é que Judas deveria ter feito depois de trair? É lógico que, aplicando para as nossas vidas, aplicando essa mensagem ao seu coração, que foi o que o Espírito de Deus me direcionou. Ninguém quer entristecer, ninguém que ama a Deus verdadeiramente deseja magoá-lo, deseja entristecê-lo. Eu estou falando dos que amam a Deus de verdade. Mas existe uma natureza em nós, que é a natureza adâmica, a natureza do pecado. A Bíblia diz em segunda carta de João, no capítulo de número 2, no verso de número 1, diz assim:
Irmãos, eis que vos escrevo para que não pequeis. Olha só o que o nosso amado irmão João escreveu, inspirado por Deus. Eu não quero que ninguém peque, mas se pecardes, vocês têm um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. Ninguém deveria, mas às vezes erramos com pensamentos, palavras, obras, gestos, olhares, até nas brincadeiras a gente peca. E isso é considerado como traição. Traição, de certa forma, sim. Porque no caso de Judas Iscariotes foi algo pensado, algo arquitetado, ele teve chance, ele teve oportunidade de não o fazer. Mas ele fez. Neste caso, podemos considerar que foi uma traição concretizada, concreta, na verdade. Quando a pessoa tem oportunidade, quando a pessoa tem chance, tem tempo para pensar, mas ela, mesmo assim, usa o seu livre-arbítrio e decide continuar fazendo o que desagrada ao Senhor. Realmente, irmãos, não tem o que fazer. Porém, existe um outro personagem nas Escrituras que também fez a mesma coisa, que foi Pedro. Pedro, pescador, foi chamado como não mais pescador de peixes, mas agora pescador de homens. Homem de coração, sabe? Eu entendo que deu mais trabalho para Jesus. Foi mais difícil. Porém, uma pessoa que amou a Cristo, andou com Ele, mas também pecou. Teve tempo de voltar atrás e não voltou. Por isso que eu digo para você, também foi uma traição, porque ele negou Jesus 3 vezes. Tema da mensagem de hoje: o que é que Judas deveria ter feito e ele não fez? O que é que muitas pessoas deveriam fazer depois que pecaram? Talvez eu esteja falando com alguém agora que se sente mal, é acusado pelo inimigo. O inimigo às vezes só falta aparecer para a pessoa. O diabo é terrível, irmãos. Eu costumo dizer, o inimigo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Pelo contrário, ele ajuda a fazer e depois ele tem prazer de apontar, de julgar, de jogar para todos ouvirem, para todos verem. Ele joga no ventilador, ele ajuda a fazer. E tem prazer em escandalizar, em dizer, tá vendo aí? É esse aí, o crente? E talvez você esteja se sentindo assim, pastor, eu não consigo voltar. O que eu fiz foi terrível, pastor. Eu me sinto um traidor. Mas eu quero te dizer, o que deveria fazer Judas que não fez? E que talvez você esteja indo por o mesmo caminho, por se achar uma pessoa que não mais é digna, que não merece. Todos nós não somos dignos. Ninguém merece entrar no céu. Eu vou repetir, ninguém merece. O céu não é merecedor. Nós não somos merecedores de entrar no céu.
que nós podemos e devemos mudar é a nossa maneira de pensar. Pastor, diga aí então, o que é que Judas deveria ter feito, já que ele pecou traindo e Pedro também traiu? Pastor, diga aí que eu estou perdendo a cabeça. Eu estou para fazer uma besteira já. O inimigo fala dia e noite no meu ouvido que eu não presto para nada, que eu sou um traidor, que o que eu fiz foi digno de um monstro. Eu estou falando agora talvez com pessoas que estejam se sentindo a pior das pessoas. O inimigo, o inimigo de forma alguma deixa um minuto sequer essa pessoa em paz. Talvez eu esteja falando com você, que não consegue ter paz na alma. Sua mente te acusa, teu coração te acusa, dizendo, pastor, eu estou perdido, já era. O que eu fiz foi terrível demais para receber o perdão de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse vídeo chegou até você para te dizer que Deus te perdoa sim. Jesus te ama sim. Ele quer você sim. Ele não vai desistir de você. Em nome de Jesus, Ele vai te cercar o tempo que for necessário. Sabe por quê? Porque o preço da tua alma é valioso demais para que Ele possa desistir. Ele não desistirá de nenhum instante da tua vida. Não vai desistir. Em nenhum momento de você. Não vai. O Senhor não vai. Então, pastor, o que eu deveria ter feito? Na verdade, Judas, o que ele deveria ter feito? E que eu também devo fazer após ter pecado e estar me sentindo um traidor. Vamos ver então? João capítulo de número 20. É coisa simples, é algo tão simples. João capítulo de número 21, o verso de número 1. Isso aqui foi depois de ter pecado, tá? Isso aqui foi depois de ter pecado. Olha só o que fez Pedro. Pedro também traiu. Vamos ver? Depois disso, manifestou-se Jesus. Jesus, ele havia já ressuscitado. Olha só. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Olha para quem Jesus se apresentou. Estavam juntos. Quem é a primeira pessoa aqui? O que eu acho interessante é o que está escrito. Estavam juntos. Quem aqui no texto Deus inspirou João para escrever? A primeira pessoa. A primeira pessoa que foi escrita aqui. E que não estava sozinha. Eu quero que você repita comigo. Pedro não estava sozinho. Qual era a primeira pessoa? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois filhos, os outros dois discípulos. Estavam todos eles juntos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. A primeira pessoa aqui colocada no verso de número 2 é Pedro. O que é que você, que eu, que nós devemos fazer, que Judas deveria ter feito também, que não fez? E Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo após o arrependimento, porque ele se arrependeu amargamente, ele chorou muito.
E depois que ele chorou, se arrependeu do que fez. O galo, quando cantou, a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele entendeu. Ele disse: o que eu fiz foi revelado. Assim como também tinha sido revelado para Judas. Porque Jesus, eu li para você, Jesus olhou para Judas e disse: o que você tem a fazer, faz logo. Quer dizer, foi revelado. Jesus também tinha revelado para Pedro: ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. O que é que Judas deveria ter feito que ele não fez, mas Pedro fez? Não ficou sozinho. Amados, você sabe o que o inimigo quer? Depois que uma pessoa trai, o inimigo quer que essa pessoa fique sozinha. Foi o que Judas fez. Judas ficou sozinho. Virou alvo fácil para Satanás atacar a mente dele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Após a traição, quem tem temor de Deus, sabe o que vai fazer? Fica se sentindo a pior das pessoas. A tendência é se isolar, ficar num canto, em depressão, aí tranca a porta, não entra ninguém dentro do quarto, a pessoa quer ficar sozinha. E aí ali o diabo começa a trabalhar na mente. Tá vendo? Você é isso, você é aquilo, você é um traidor, olha o que você fez, você negou Jesus. E aí começa, irmão, é uma perturbação tão grande. Por quê? Porque a pessoa está sozinha. Pedro, o Espírito de Deus o levou, após o arrependimento, levou ele para perto. Ele se deixou ser levado, a verdade é essa. Ele se deixou ser levado para perto dos outros irmãos, que o consolaram com certeza, o abraçaram, o apertaram, porque todos eles traíram, todos eles negaram. Pastor, todos abandonaram Jesus, irmão. O único que ficou com Cristo do começo ao fim e foi até a cruz com Jesus foi João, o único. Os demais abandonaram, os demais não ficaram perto. Teve um momento que até João correu. Até João. Então quem era eles para ficar apontando a Pedro? Nenhum deles podiam apontar, então eles abraçaram, chamaram para perto e não deixaram que o inimigo ficasse atacando a mente de Pedro. O contrário de Judas, que decidiu se isolar e acabou tão perturbado, que acabou se matando. O Senhor está te chamando nessa oportunidade. Convide alguém de sua confiança. Compartilhe o que você está passando, o que está no teu coração, na tua mente. Chame uma pessoa de sua confiança, não chame qualquer um. Chame alguém de sua confiança, que seja espiritual, uma pessoa que conheça a palavra, uma pessoa que seja temente a Deus, cheia do Espírito Santo. Convide essa pessoa a te ouvir, principalmente se essa pessoa for fiel, não for linguaruda. Não é para chamar um linguarudo, irmão. Fofoqueiro. Não adianta, aí você vai se perder, você vai se arrebentar. Agora, se você chamar alguém, homem ou mulher de Deus, para compartilhar o que está acontecendo com você, é muito melhor do que ficar aí sozinho, sendo atacado na mente e no coração. Por isso muitos ficam tão perturbados que chegam ao estágio de pedir a morte. Alguns pedem até a morte. Meu Deus. Vem a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. A pessoa fica doidinha, irmão. A pessoa fala, meu Deus.
Eu quero morrer. Deus agora vai falar ao seu coração mais e mais, porque nós vamos orar. Amém? Pega o seu copo com água. Deixa o pastor orar por você. Depois nós vamos beber. E eu quero declarar que pelo poder desta palavra, o nosso Deus possa curar sua vida. E você vai tomar coragem e vai dizer, já sei, pastor, quem é que eu vou chamar para que eu possa dividir este peso? Eu já não estou aguentando mais este peso. Eu vou dividir. E eu sei que eu vou me sentir curado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Já prepare seu copo com água. Agora primeiro, coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tua palavra nos diz, Senhor, em Mateus, no capítulo de número 11, no verso de número 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Oh, meu Pai, esta pessoa que me ouve agora talvez esteja com a alma pesada, dizendo, eu já não aguento mais, eu preciso dividir este peso, eu estou prestes a morrer, tanto espiritualmente, como também desejando a morte física. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, esta palavra chegou, ó Deus, para trazer alívio, trazer paz, trazer descanso na alma, para que esta pessoa agora possa dizer, o segredo é compartilhar com pessoas confiáveis, nem que seja uma só. Eu não posso carregar esta carga sozinho. Ei, minha irmã, meu irmão, você não pode carregar essa carga sozinha. Jesus está em primeiro lugar, já dizendo, vinde a mim. E Ele, Deus, o nosso Senhor, quer que você chame um representante dEle. Ele quer te ajudar também usando alguém. Então chame alguém de sua confiança e compartilhe. Compartilhe o que você fez e pode ter certeza, esta pessoa que é de Deus não vai te acusar, vai te abraçar, vai entender que todos nós somos falhos, somos pecadores, ainda que tenha sido um pecado consciente. E em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, assim como Pedro foi para junto dos seus irmãos após ter traído, assim também eu te peço que esta vida que me ouve possa deixar a solidão de lado e se aproximar de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Infelizmente, Senhor, muitos estão fazendo como Judas, se isolando e se tornando um alvo fácil para Satanás. Mas está repreendida agora toda a atuação do inimigo na tua mente, no teu coração, na tua alma. Seja livre, eu declaro, no nome de Jesus. Pega agora o teu copo com água. Senhor Deus, eu te peço, eu consagro esta água. E ao beber, que esta pessoa receba na sua vida, que ela receba na sua alma, ó Deus, a paz que ela necessita para continuar entendendo que o Senhor a ama e que nunca vai desistir da vida dela. Que Deus te abençoe. Beba aí um pouco desta água.
E eu quero declarar que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Eu te espero na próxima reflexão.